Então, ó, eu tenho aqui o meu frasquinho com a minha água peptonada desidratada em pó. É estranho falar água desidratada, mas é assim que a gente compra esse meio, né, de cultura, a gente compra ele desidratado e agora então vamos transformá-lo num meio líquido, que vai ser o nosso diluente. Vamos entender o que é uma concentração a 0,1%, 0,1% de qualquer coisa que você precisar preparar no laboratório a 0,1%. O que significa 0,1 por 100? Ó, significa que eu tenho 0,1 grama em 100 ml do todo, tá? É um tipo de porcentagem aqui que a gente fala porcentagem massa por volume. Então eu tenho num volume total de 100 ml, é como se eu tivesse 0,1 grama, tá? Isso significa uma porcentagem de 0,1%. É isso aqui que eu vou levar para fazer uma proporção e aí eu consigo preparar quantos ml ou quantos litros eu precisar. Bom, isso aqui eu tenho, né, em verdade, 0,1% significa 0,1 grama em 100 ml. Mas como eu quero preparar 1 litro de diluente, 1 litro, pessoal, transformando litro em ml para ficar certinho a mesma unidade de medida, eu tenho que 1 litro é 1000 ml, né? Igualzinho, 1 litro igualzinho a 1000 ml. Então eu coloco aqui, ó, vamos fazer uma regra de 3 simples. Embaixo de 100 ml eu coloco 1000 ml. Logo, se em 100 ml eu tenho 0,1 grama, em 1000 ml eu tenho X gramas. E daí eu faço por regra de 3, né? Multiplico cruzado, lembra como faz? 0,1 vezes 1000, resultado disso dividido por 100, que vai dar, obviamente, 1, tá? Se eu fizer essa continha, essa regra de 3, eu acho que o meu X aqui, ó, é 1 grama. Então, pronto, eu já tenho que, se eu preciso de 1 litro de diluente, né, ó, 1 litro de diluente, eu preciso pesar na balança, esse pozinho aqui, ó, eu vou pesar quanto? 1 grama, né? Foi o resultado do meu cálculo aqui, da minha conta. Peso 1 grama dessa minha água peptonada em pó, né? Peso 1 grama e depois eu vou dissolver esse 1 grama em água destilada, água de laboratório destilada, até completar quanto? Até completar o volume que eu quero, né? Que é 1 litro ou 1000 ml. Mistura 1 grama em 1000 ml, tá? Beleza? A partir desse raciocínio aqui, você pode preparar quantos ml ou quantos litros você precisa. Nem sempre a gente precisa preparar 1 litro. Tá? Você vai ver que na maioria das vezes a gente usa 225 ml. Você já vai entender por quê. Então, se você precisar preparar 225 ml, você vai chegar aqui e vai colocar embaixo de 100, coloca 225 ml. X, né? Você vai ter o resultado de quantos gramas você pesa, tá bom? 1 grama, tá, pessoal? Não vai falar 1 grama. 1 grama é a grama lá do gramado, lá do quintal, tá? 1 grama, ok? É assim que a gente fala. Beleza? Tá. Mas aí vamos lá. Vamos fazer a nossa análise no laboratório. Na grande maioria das vezes, tá? Eu tô deixando de lado aqui as exceções. Na grande maioria das vezes, a primeira diluição, ou seja, a diluição inicial que a gente precisa fazer nas nossas amostras, a diluição inicial recomendada é a de 1 para 10. Ou 10 na menos 1. Lembra que eu falei que ia ser útil saber essas nomenclaturas? 1 para 10 ou 10 na menos 1. Então, a gente tem que pegar o nosso alimento que chegou do laboratório ou que a gente foi coletar e transformar esse alimento, diluir esse alimento em 10 vezes. Eu tenho que fazer uma diluição inicial de 1 para 10 ou 10 na menos 1, tá bom? Beleza? Aí tem uma fórmula, tá? Mas não faz cara feia não, que nem esse moço aqui, porque é tranquilo. Nem precisa usar essa fórmula. Se você usar o seu raciocínio rapidinho ali, você nem precisa usar essa fórmula, tá? Mas olha só, vamos entender o que tem essa fórmula aqui. Eu tenho nessa fórmula, tá? 2 variáveis. O V,
que é o volume do diluente, tá? Quanto você precisa preparar de diluente? A gente acabou de fazer um cálculo que eu ensinei vocês a preparar 1 litro, né, de água peptonada. Mas eu falei para você que nem sempre a gente vai precisar de 1 litro. Então, para não preparar diluente para mais e de repente esse diluente ir fora, eu não posso guardar por muito tempo essa água peptonada. Não posso guardar porque ela contamina fácil. Então, é bom que você prepare o conteúdo, né, o volume que você precisa utilizar de água peptonada. Não fica preparando um volume para mais, senão vai fora e é um material caro. Então, você precisa saber qual é o volume do diluente, qual é o volume de água peptonada a 0,1% que você precisa preparar. E daí você tem outra variável nessa fórmula, que é o M. O que é o M? É a quantidade de alimento, é a quantidade de alimento da unidade analítica. O que você vai usar de fato na sua análise, tá? Ou em grama ou em ml, se o alimento for sólido ou líquido. Peraí, eu já falei para você essa quantidade. Então, esse M aqui, na grande maioria das vezes, eu tô falando sempre no geral, eu já tenho, que é 25, lembra? Então, vamos lá, vamos preparar a nossa diluição inicial de 1 para 10 ou 10 na menos 1, que é essa diluição inicial recomendada na grande maioria dos casos. Vamos recapitular. Você coletou a sua amostra, o seu alimento, ou você já recebeu assim o seu alimento no laboratório. Lembra que você tem que coletar, você tem que ter uma quantidade de alimento maior 3 a 4 vezes, lembra da aula passada? 3 a 4 vezes mais do que você vai usar de fato. Tem que guardar, né, a contramostra, vai que dá algum erro. Então, chegaram aqui, ó, aproximadamente 4 cenouras num saquinho. Foi assim que esse material foi coletado, chegou assim pra gente. Aí, você vai retirar desse alimento somente a unidade analítica, que eu já comentei com vocês que é quanto? 25 gramas. Essa é a unidade analítica que a gente vai usar no laboratório. Isso aqui é um padrão, ok? Salvo algumas exceções, é 25 gramas de alimento que a gente vai usar. Pronto, ó, eu já tenho o meu M, eu já tenho a quantidade de alimento que é 25 gramas. Então, vamos aqui, eu vou misturar, eu tenho que descobrir apenas com quantos ml de diluente que eu vou misturar, porque a quantidade eu já sei que é 25 gramas, o M é 25 gramas. Então, dessa forma, o que eu preciso calcular? O V, que é o volume do diluente, ó. Quanto de diluente que eu preciso? Eu faço essa continha. Vamos substituir aqui na fórmula? Se eu substituir aqui, ó, o M por 25, né? 25 vezes 9, o 9 já é da fórmula, tá? 25 vezes 9, fazendo essa conta, você vai achar o valor de V, que é o volume de diluente, de água peptonada a 0,1%. Então, depois de fazer essa conta, você descobre que você tem que preparar 225 ml de diluente, 225 ml de água peptonada 0,1%. E daí depois você vai misturar esse diluente com 25 gramas, certo? Lembra que eu falei agora há pouco que você não vai usar sempre 1 litro, né, de diluente por amostra? Por amostra, você geralmente usa 225 ml para um ensaio, tá? Para uma bactéria. Então, vamos lá. Olha só, você vai pegar um frasco, tudo isso de uma maneira autoclavada, de uma maneira asséptica. Esse frasco aqui, né, chamado de Erlenmeyer, eu também posso substituir por outro tipo de frasco, né, apropriado, esterilizado, ou ainda um saco, tá? Existem sacos plásticos estéreis que a gente pode também utilizar para fazer essa homogeneização. Então, beleza. Coloquei 225 ml do meu diluente da água peptonada aqui nesse meu Erle. E daí eu vou misturar, ó, 25 gramas da cenoura, que é a minha unidade analítica. Isso aqui, ó, eu vou misturar, ó, misturei, tá? Vai ficar, óbvio, não vai dissolver, não espere que o seu alimento ali, ele vai dissolver totalmente, não. Vai ficar um monte de pedaço, vai ficar, né, uma turbidez ali,
normal, tá? Você vai misturar bastante, homogeneizar bastante. Tem até alguns aparelhos, quando você usa esse saquinho que eu falei, tem até um aparelho, né, chamado Stomacher, que você coloca. Eu vou mandar um vídeo para vocês também no material que você usa, que você vê a pessoa colocando esse saquinho num aparelho, que o aparelho mexe para você, homogeneiza para você. Mas não é necessário esse aparelho. Você pode fazer, se o seu laboratório não tiver esse aparelho, ó, usando a minha garrafa de exemplo, você vai mexer, né, com a mãozona mesmo lá, você vai homogeneizar esse Early com a sua cenoura lá, com o seu alimento, beleza? Você vai homogeneizar. Essa aqui, então, é a nossa diluição inicial. Essa aqui é a nossa diluição de 1 para 10 ou 10 na menos 1, tá? Que é recomendada para a grande maioria das análises. Então, o que é a diluição inicial? Você misturar 25 gramas ou 25 ml com 225 ml de diluente. Isso aqui é a sua diluição inicial. É o primeiro passo que a gente vai fazer depois que você coletou o seu alimento ou recebeu o seu alimento no laboratório. Fazer a diluição inicial, beleza? Mas agora não acabou, tá quase. Vamos parar um pouquinho para assistir uma série, né? Que é isso? Que ela vem com essa série no meio da aula? Que é isso? Pessoal, só para vocês refletirem o sentido da palavra série. Qual que é a diferença entre série e filme, por exemplo? Um filme tem um começo, um meio e um fim. Se não tem uma continuidade, uma trilogia, enfim, o filme acaba ali naquelas 2 horas, certo? Já a série não. O que é legal, né, que muita gente gosta das séries? Porque ela tem uma continuidade, não é assim? Então tem vários episódios dentro de uma temporada, não é? E tem séries que tem muitas temporadas, ou seja, a história vai tendo uma sequência. Não é esse o princípio da série? Ter uma história em sequência? Na grande maioria é assim. Beleza? Então é essa palavrinha série que eu quero que você internalize agora para a gente aprender a última coisa que falta nessa aula, que é a diluição seriada, ok? Por isso que eu falei da série, uma diluição seriada. É muito tranquilo. Em laboratório também, óbvio, seria muito mais legal e muito mais divertido e muito mais fácil de aprender, tá? Mas vamos fazer do jeito que dá aqui e depois tem uma tarefa que você vai fazer aí na sua casa. Quem é meu aluno, tá assistindo esse vídeo, vai fazer uma tarefinha aí prática, ok? Nesse sentido. Então, o que é uma diluição seriada? Pessoal, parte aqui comigo de uma diluição inicial de 1 para 10 ou 10 na menos 1. Acabamos de fazer ela, tá? A única diferença é que ela estava pintada de outra cor, estava uma solução vermelha, laranjada. Mas a mesma coisa. Pega a nossa diluição inicial de 1 para 10, de 10 na menos 1, tá? Então, como é que eu faço aqui uma diluição seriada? A partir da diluição inicial de 1 para 10, eu pego uma parte dessa diluição, que nesse exemplo aqui, uma parte equivale a 1 ml, para ficar mais fácil para a gente. E eu misturo nesse tubo 2 com 9 partes ou 9 ml de diluente de água peptonada, tá? Então, essa diluição aqui no tubo 2, eu falo, né, que ela é uma diluição de 10 na menos 2. Ou ainda, você pode encontrar dessa forma aqui, ó, uma diluição de 1 para 100, ok? Ou ainda 1/100. Então, eu transformei uma diluição de 1 para 10 em 1 para 100, ou 10 na menos 1 em 10 na menos 2. Vamos continuar, porque é uma série. Eu pego um tubo 3. O que tem nesse tubo 3? Contém 9 ml, 9 partes de água peptonada, de diluente. O que eu faço para continuar a minha diluição seriada? Eu tiro 1 ml, ó, daqui, ó, do tubo 2. Eu tiro 1 ml ou uma parte
né, desse tubo 2 e coloco aqui no tubo 3, misturando com 9 partes de diluente, ou 9 ml nesse exemplo aqui. Essa diluição do tubo 3 eu chamo de diluição 10 na menos 3, ou ainda 1 para 1000. Eu tenho a minha amostra diluída nesse tubo 3 1000 vezes, ou seja, 999 partes de diluente e 1 parte de alimento, né? Mas eu não paro por aí, eu posso continuar se for necessário. Eu pego um tubo 4 e eu tenho então que pegar desse tubo 3 uma parte ou 1 ml e misturar com 9 partes ou 9 ml de diluente de água peptonada, tá? Eu chamo aqui essa diluição então de 10 na menos 4 ou 1 para 10.000, tá? E finalizando o meu exemplo, eu venho com o tubo 5 e faço a mesma coisa. Tiro aqui da diluição, né, do tubo 4, tiro uma parte e misturo com 9 partes de diluente. Eu tenho uma diluição de 10 na menos 5 ou 1 para 100.000. Mas, professora, eu vou ter que ficar fazendo diluição até quando, meu Deus? Quantas diluições no laboratório eu vou fazer, né? Vai depender muito do tipo de contaminação, do tipo de alimento que você tem. Já adianto que, no geral, nós fazemos até 10 na menos 3 ou 10 na menos 4 no máximo, numa situação normal. A maioria das vezes. Sempre as exceções vão existir e em cada caso eu vou contar cada, né, particularidade. Pessoal, repara aqui, ó, em cada diluição seriada, a gente está diluindo a amostra 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Então, a gente chama muitas vezes essa diluição de diluição decimal seriada. Por que a gente faz de 10 em 10 vezes? Porque é mais fácil de calcular depois, simplesmente por isso, tá? Então, a gente transforma essa diluição em logarítmica até. É mais fácil de calcular, tá bom? Vocês vão entender depois também, mais pra frente, por quê. Então, a cada diluição aqui, eu tô diluindo 10 vezes. Então, é fácil de entender por que essa do número 2, por exemplo, é uma diluição que eu falo que ela tá 1 para 100. Por que 1 para 100? Porque ela já estava 10 e eu fiz 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, não é? Aqui, ó, quando eu vou fazer no tubo 3, por que essa diluição do tubo 3 eu chamo de 10 na menos 3 ou também de 1 para 1000? Por que 1000? Porque eu pego essa diluição aqui que já era de 100, 100 vezes 10 é 1000. E a mesma coisa você faz ali pra frente, só para você entender esses números todos, esse monte de zero, tá? Beleza, pessoal? Qual que é o objetivo, então, desse monte de diluição? Reduzir o número de micro-organismos por unidade de volume, porque depois eu vou ter que contar. Eu tenho que espalhar esses micro-organismos de uma maneira que eu consiga contabilizar eles depois, geralmente em placas, na grande maioria das vezes em placas. Dá uma olhada nessa placa aqui comigo que apareceu aqui na nossa esquerda. É uma placa muito legal de contar. Cada bolinha ali, que depois a gente vai entender que chama unidade formadora de colônia, cada bolinha ali, eu consigo até, né, ver que ela está separada das outras. Essa seria uma placa ideal para fazer a contagem, tá? Já essa placa que apareceu agora, já tá mais difícil. Uma bolinha tá grudada na outra, já fica difícil de fazer a contagem, tá? Nós vamos entender nas próximas aulas que eu faço, então, essas diluições para garantir uma placa bem legal de contar, para permitir a contagem, ok? Eu só vou contar aquela placa que for legal, que for, né, possível de contabilizar. Por isso que eu faço tantas diluições assim, tá? Se não tá 100% esclarecido, nas próximas aulas vai ficar, né? O importante é que você tenha entendido sobre diluições, o básico, e também tenha compreendido o mecanismo de fazer uma diluição seriada. Percebe que eu peguei aqui da diluição inicial uma única vez, eu peguei a amostra daqui.
né? Que foi para fazer o tubo 2. Depois eu não peguei mais a amostra da diluição inicial. Depois eu só fui pegando em sequência. Peguei da 2 para fazer a 3, peguei da 3 para fazer a 4, peguei da 4 para fazer a 5, ok? Ah, uma coisa que eu já ia esquecendo. Sempre que você faz a transferência da sua amostra, 1 ml, né, para cada tubinho, você pega esse tubinho e mexe, ok? Você homogeneiza para misturar muito bem esse tubinho. Aí depois você continua a fazer a próxima diluição e mexe esse tubinho também. Existem até uns aparelhos chamados agitadores de tubo, que eu já mostrei numa aula passada, que você coloca o tubinho e ele agita para você, tá? Então é muito importante, eu já ia esquecendo de falar, a cada etapa que você vai fazer a diluição, você tem que mexer, agitar esse tubinho para conseguir fazer a homogeneização completa. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Eu sei que não é fácil, ainda mais à distância, né, de ensinar esse tipo de assunto, mas agora com atividade prática que meus alunos vão fazer, vai ficar um pouquinho mais fácil. Espero vocês na próxima aula, que aí de fato eu vou ensinar para vocês a fazer análise de coliformes e Escherichia coli, beleza? Até mais, pessoal!